Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dimensão de um espaço vetorial, certo? E além disso, a gente vai ver alguns resultados sobre base e dimensão. Então, vamos lá para a aula. Proposição. Todo espaço vetorial finitamente gerado admite uma base. Então, vamos demonstrar agora essa proposição. Então, vamos supor primeiro, certo, que V é um espaço vetorial. Vamos tomar um espaço vetorial qualquer. Então, a primeira coisa é, se V só tem um vetor nulo, então, se o espaço vetorial é apenas o vetor nulo, a gente já viu que quem gera o vetor nulo é o conjunto vazio. Então, a base para um espaço vetorial que só tem o vetor nulo é o vazio. Agora vamos supor que V é diferente do vetor nulo, certo? Então, vamos retirar aqui desse espaço vetorial V, vamos retirar um subconjunto S, certo? Dentro desse espaço vetorial, que é diferente do vetor nulo, vamos pegar um conjunto S tal que as combinações lineares de S seja igual ao espaço vetorial V, certo? Então, aqui a gente já tira que o S é diferente do conjunto do vetor unido que contém só o vetor nulo, certo? O S tem que ser diferente. Porque se o S só tiver o vetor nulo, o conjunto gerado pelo vetor nulo é só o vetor nulo aqui, certo? Então, só que o espaço vetorial é diferente do vetor nulo, certo? Então, a gente pode supor o seguinte, que existem subconjuntos, então, existem subconjuntos, certo? Não vazios de S, certo? Onde todos os vetores são Li, ok? Certo? Então, dentre todos esses subconjuntos possíveis dentro de S, vamos retirar dele o que tiver o maior número possível de vetores. Então, seja B um subconjunto de S com B, Li, certo? Com o máximo de vetores. Então, esse conjunto B, ele vai ser um subconjunto de S, só que vai ser um conjunto Li e que contém o maior número possível de vetores. Agora, o nosso trabalho vai ser mostrar que B é uma base. Agora vamos mostrar que B é uma base. Então a gente tem que mostrar duas coisas. A gente tem que mostrar que é Li e que gera, certo? Da maneira que a gente construiu esse conjunto B, ele já é Li, certo? Então a gente vai mostrar agora que o conjunto B gera V, ou seja, que o conjunto gerado por B é igual ao espaço gerado por S, que é igual ao V, certo? Então, note que da maneira que a gente construiu B foi construído da seguinte forma. Ele é Li e tem um número máximo de vetores, certo? Então, isso significa dizer que qualquer vetor que a gente pegue, todo vetor
que esteja em S menos B, certo? Quem é S menos B? É o conjunto dos vetores formado pelos caras que estão em S e não estão em B, certo? Para qualquer U que está em S e não está em B, a gente vai ter o seguinte: teremos que B união com o conjunto formado por esse vetor LD. Por quê? Porque B ele possui o maior número possível de vetores LI, certo? Então, isso aqui significa se os vetores de B unido com o vetor LD, então U é combinação linear dos vetores de B, certo? Então, isso significa então que o conjunto, o espaço gerado pelos vetores de B é o espaço vetorial. Então, acabamos de mostrar que esse conjunto B ele é uma base, que da forma que a gente montou, ele vai ser LI e ele também gera um espaço vetorial V. Então, ele é uma base, como queríamos demonstrar. Teorema da invariância. Seja V um espaço vetorial finitamente gerado, então duas bases quaisquer de V possuem o mesmo número de vetores. Então isso significa dizer que qualquer que seja o espaço vetorial finitamente gerado, ele admite infinitas bases. Porém, todas as bases sempre vão possuir o mesmo número de vetores. Agora vamos definir o que é a dimensão de um espaço vetorial. Então, dado um espaço vetorial qualquer, que é finitamente gerado, então chamamos de dimensão de V o número de vetores de uma base qualquer de V. E a notação que a gente vai usar é dim de V. Então, aqui a gente já pode tirar dois exemplos, que é a dimensão do espaço R2 é igual a 2. E que a dimensão do espaço Pn de R é igual a n mais 1. Proposição. Você já vê um espaço vetorial de dimensão n e n maior ou igual que 1. Se você tem um subconjunto de R vetores Li em V, onde o R é menor do que n, então existem n-r vetores, de modo que quando você unir os vetores do conjunto com esse n-r vetores, você vai formar uma base de V. Em outras palavras, a proposição está querendo dizer o seguinte, que se você tem um espaço vetorial de dimensão 10 e você tem três vetores Li, então você é capaz de encontrar 7 vetores, de maneira que quando você unir esses 7 vetores com os 3 que você tinha, você vai gerar uma base para o espaço vetorial que você tem. Então, vamos para a demonstração, certo? Então, vamos escolher uma base qualquer para V, certo? Então, seja, eu vou pegar aqui C, V1, V2, até Vn, uma base de V, porque ele diz que o espaço vetorial V tem dimensão n, ok? E agora eu vou pegar o seguinte subconjunto, certo? Seja, tomemos o seguinte subconjunto. S vai ser o 1, o 2 até o R e V1, V2
até Vn, aonde esses vetores de 1 até o R, eles são vetores quaisquer no espaço vetorial V, certo? Dentre esse subconjunto S, ou esses subconjuntos S aqui, certo? De modo que esses vetores sejam LI, que sejam LI, certo? Então, o que é que acontece? E contém os vetores o 1, o 2 até o R, certo? Então a gente vai tomar esse subconjunto aqui, certo? Com o maior número possível de vetores. Número possível de vetores. Certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou chamar de B, seja B, o seguinte conjunto que a gente estava procurando. Certo? Então, a gente tem o seguinte: vamos mostrar então que esse conjunto B aqui, ele é uma base para o espaço vetorial V, certo? Então, para ele ser uma base, ele tem que ser LI e tem que gerar, certo? Agora, note que da forma que a gente construiu, a gente já sabe que B é LI. Então, agora fica faltando só a gente mostrar que ele gera, certo? Então, note que os vetores V1, V2 até o Vs, certo? Eles são combinações lineares de B. Do conjunto B, certo? E o mesmo a gente pode dizer, o mesmo ocorre com os vetores Vs mais 1, Vs mais 2 até o Vn, sendo esses combinações lineares da base C que a gente tomou inicialmente. Lineares da base C que a gente tomou inicialmente, certo? Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que esse conjunto C, que a gente tomou inicialmente, que era uma base do espaço vetorial V, então o conjunto B, que a gente pegou formando um número maior de vetores, de 1 até o R, e completando, certo? Com os outros vetores, também vai gerar também um espaço vetorial V, pelo fato dos vetores de B, certo? Também ser as combinações lineares desses vetores aqui. Então, portanto, B é uma base de V, como queríamos demonstrar. Proposição: todo subespaço vetorial de um espaço vetorial finitamente gerado é também finitamente gerado, certo? Então,
essa proposição ela diz o seguinte, que se você tem um espaço vetorial que é finitamente gerado, então qualquer subespaço que você pegue nele também vai ser finitamente gerado, ok? Então, note o seguinte, note que você tem um espaço vetorial que ele admite uma base, certo? Então, qualquer subespaço que você pegue dentro desse espaço vetorial também vai admitir uma base, ou seja, ele também vai ser finitamente gerado. Agora vamos demonstrar essa proposição. Então, eu vou pegar aqui, seja V, um espaço vetorial finitamente gerado. E eu vou tomar W um subespaço qualquer de V, certo? Então, a primeira coisa, se o W só tem o vetor nulo, então não há o que se demonstrar. Por quê? Porque ele seria gerado apenas pelo vazio, certo? Então, o W seria finitamente gerado. Então, agora, vamos supondo agora W diferente do espaço gerado apenas com vetor nulo, ok? Então, já que ele é diferente do vetor nulo, então existe pelo menos um vetor lá. Então, eu vou pegar um vetorzinho W1 em V. E esse W1 é diferente do vetor nulo, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Se o W for igual a apenas a combinação linear de alfa1 W1, onde o alfa1 pertence a R, ok? Então, está provado que o espaço W é gerado apenas pelo vetor W1. Então, ele vai ser infinitamente gerado. Caso contrário, ou seja, o W não é apenas a combinação linear desse W1, o que é que acontece? É porque existe um outro vetor W2, também W, certo? Que não é combinação linear, que não é alfa1, W1. Ele não pode ser escrito com um múltiplo de W1. Então isso significa dizer o quê? Logo, W1 com W2, certo? É Li, certo? Então, sendo um vetor Li, então nesse caso, W será gerado por W1 e W2, ok? Então, está finalizado aqui também. Por quê? Porque uma base para o espaço W, o subespaço W seria W1, W2. Só que se esses dois caras não gerassem o W, então porque iria existir um W3, que esse W3 ele não era a combinação de W1 e W2, ou seja, W1, W2, W3 seriam LI. E sendo LI, esses três vetores iriam gerar o W. Ok. Caso não gere W, é porque existe um W4 que não era a combinação dos W1, W2 e W3. Então você tem um subespaço vetorial com quatro vetores. E assim por diante, até que você chegue no máximo que W é gerado
por N vetores, que é a dimensão do espaço vetorial V. Então, acabamos de mostrar que todo o seu espaço sempre vai ser finitamente gerado. Como consequência da proposição anterior, de que todo subespaço de um espaço finitamente gerado também é finitamente gerado, a gente tem a seguinte proposição, que se W é um subespaço vetorial de V e a dimensão de W é igual à dimensão de V, então eles dois são iguais. O espaço vetorial V é igual ao espaço vetorial W. A gente já viu duas coisas, que se U e V são subespaços, então a interseção entre eles ainda é um subespaço e que a soma entre eles também é um subespaço. Agora vamos ver a seguinte proposição. Seja W um espaço vetorial de dimensão finita. Se U e V são subespaços vetoriais de W, então a dimensão da interseção entre eles mais a dimensão de U mais V vai ser igual à dimensão de U mais a dimensão de V. Seja B uma base da interseção de U com V. Então, vou pegar o seguinte. B vai ser o conjunto de U1 até o R, uma base de U interseção com V. Porque a gente já sabe que U interseção com V é um subespaço vetorial, então ele vai ser finitamente gerado e vai admitir uma base. Então, eu vou pegar esse conjunto B como sendo uma base. Agora, note o seguinte, que a gente sabe o seguinte, que U interseção com V está contido em U e U interseção com V está contido em V. Então, isso significa dizer o quê? Significa dizer que para esse cara aqui, para essa base aqui, eu consigo completar com vetores até formar uma base para U, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, seja B2 o seguinte conjunto, um até o R, e eu vou completar com vetores V1, V2 até o VS, base de U, certo? Por quê? Porque sempre a gente pode completar a base. E da mesma forma, essa interseção está dentro de V. Então, eu posso complementar essa base aqui até a gente ter uma base de V. Então, eu vou chamar de B3, U1, U2 até o R, que é a base da interseção. E eu posso complementar isso com W1, W2 até um WT, que vai ser uma base de V. Ok, então nós temos uma base para interseção, nós temos uma base para U e uma base para V. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, primeiro, vamos mostrar que o seguinte conjunto, U1, U2 até o R, com V1, V2 até VS, com W1, W2 até WT é uma base de U mais V.
Então, vamos mostrar primeiro que esse conjunto aqui, que eu vou chamar ele de D, vamos mostrar que D é uma base para U mais V, ok? Então, a gente tem que mostrar duas coisas. Nós temos que mostrar que ele é LI e que ele gera a soma. Então, vamos lá. Primeiro item, vamos mostrar que ele vai gerar todo o conjunto, beleza? Então, seja um W qualquer pertencente a U mais V. Da maneira que U mais V é definido, então existem U em U e V em V, de maneira que o W é U mais V, pela forma que é definida a soma. Então isso significa dizer o quê? Que se esse carinha está em U, então ele é combinação linear da base de U. E esse carinha está em V, então ele vai ser combinação linear dos vetores de V. Então isso significa dizer o seguinte, que U ele pode ser escrito como alfa1 U1 T alfa R U R mais beta1 V1 mais beta S VS. E o V ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores à base de V. Então eu vou dizer aqui que isso vai ser um θ1 U1 mais θr UR mais eu vou colocar aqui K1 V1 mais KS VS VT, que é a base é até o T. Então, U é escrito dessa forma e V dessa forma porque eles têm que ser obrigatoriamente escritos como combinações lineares de suas bases. Então, quem é W? Logo, W, que é U mais V, ele vai ser escrito de que forma? Para os vetores de U, a gente pode colocar o U em evidência. Então, vai ficar alfa1 mais θ1 U1 até alfa R mais θr UR. E agora, os vetores V e W, certo? Eles são únicos, então vai ficar beta1 V1 até beta S VS mais K1 W1 mais KT WT. Esse aqui é um W e W. Então, note o seguinte, que significa dizer que o conjunto D, certo? Ele vai gerar o espaço vetorial V. Acabamos de mostrar que o conjunto D ele gera todo o espaço vetorial V. Agora a gente tem que mostrar a segunda parte. A gente tem que mostrar que D é LI. Então a gente tem que pegar uma combinação linear qualquer, dando o vetor nulo, e a gente tem que mostrar que todos os escalares são iguais a zero. Então vamos lá. Eu vou pegar primeiro uma combinação linear, então vai ficar alfa1 U1 até alfa R UR mais beta1 V1 mais beta S VS mais K1 W1 até KT WT igual ao vetor nulo. Então daqui a gente pode tirar o seguinte, eu posso dizer então que alfa1 U1 até alfa R UR
mais beta 1 V1 beta S VS é igual a menos todos esses vetores aqui, a gente vai botar do outro lado. Então vai ficar K1 W1 até KT WT. Então isso significa dizer o seguinte, significa dizer que se esse vetor aqui é igual a esse vetor aqui, e esse cara aqui é o vetor que está em V, certo? E se ele é igual ao vetor que está em U, então, pela igualdade aqui, esses dois vetores eles vão pertencer a U interseção com V. Então, o que é que acontece? Menos K1 W1 mais KT WT, esse carinha aqui ele vai pertencer a U interseção com V, certo? Então, significa dizer o quê? Se esse cara aqui ele está na interseção, então é porque ele vai poder ser escrito como combinação linear de uma base da interseção. E a base da interseção quem é? É o 1, o 2 até o R. Então, existem delta 1, delta 2 até delta R pertencentes aos reais, tais que esse vetor aqui vai ser igual a W1, U1, W2, U2 mais WR, UR vai ser igual a menos K1, W1 até KT, WT. Só que a gente pode escrever essa igualdade da seguinte forma: delta 1, U1 até delta R, o R, passa tudo isso para cá, vai ficar mais K1, W1 até KT, WT igual ao vetor nulo. Agora note que esses vetores aqui, eles formam uma base de V. Se eles formam uma base de V, então ele é um conjunto LI. Então ele sendo um conjunto LI, logo W1 é igual a esse carinha aqui, que é igual a delta R, que é igual a K1, que é igual a K2, que é igual a KT, que todos eles são iguais a zero. Por quê? Porque esses vetores aqui, eles formam uma base para o espaço vetorial V. Se é uma base, ele vai ser LI. Então, continuando, a gente tem então aqui, em particular, que K1 é igual a K2, que é igual a KT, que é igual a zero. Substituindo na equação que a gente tinha, então a gente vai chegar no seguinte, que alfa 1, U1 até alfa R, UR, mais beta 1, V1, mais beta S, VS, vai ser igual a o vetor nulo. Agora note que esses vetores, o 1 até o R e V1 até VS, formam a base de U. Se formam a base de U, então esses vetores aqui são LI. Se eles são LI, então alfa 1 é igual a alfa 2, que é igual a alfa R, que é igual a beta 1, beta 2, até beta S, e todos são zero. Então, isso mostra que os vetores de D são LI. São LI. Então, agora é só observar o seguinte: quem é a dimensão de U interseção com V? Era R, porque a base tinha R vetores.
Quem é a dimensão de U? A dimensão de U, ela tem R mais S. A dimensão de V? A dimensão de V tinha R mais T. E quem é a dimensão de U mais V? Era R mais S mais T. Então, organizando, a gente percebe que a dimensão de U mais V mais a dimensão de U interseção com V e a dimensão de U mais a dimensão de V, como queríamos demonstrar.